rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Alô, amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, internautas que acompanham a sua programação e nesses momentos em que fazemos os comentários sobre o Evangelho e sua simplicidade, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, um livro básico do Doutrina Espírita elaborado por Allan Kardec. Nós estaremos hoje comentando o capítulo 16 deste livro, que é intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Como é hábito, Allan Kardec sempre coloca no início de cada capítulo versículos do Novo Testamento, para servir inclusive de apoio, de inspiração para os seus comentários subsequentes e depois incluindo inclusive algumas instruções ou mensagens espirituais. Então, nesse capítulo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, Kardec coloca versículos de vários evangelistas, mas nós vamos citar aqui Lucas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Nós entendemos claramente, por todos esses estudos sequentes que temos feito, Deus, aquela figura paterna, criador de todas as coisas e de todos nós, expressão maior da bondade, da paternidade, da misericórdia. Deus é amor, segundo escreveu João, com base em ditos de Jesus. E Mamon? Mamon representava, na verdade, não necessariamente a riqueza, mas representava o mau uso de uma riqueza, esse mau emprego ou o acúmulo, sem proveito da riqueza. Então é isso que significa aqui Mamon. Então são dois extremos. A ideia de Deus vinculada à caridade, à lei do amor, o dar, o distribuir, o compartilhar, e Mamon, que seria egoisticamente reter, segurar, conter, não é? Então exatamente essa diferença é que é tratada aqui. E ali ele passa inclusive a dar exemplos, Kardec, registrando versículos de Mateus, quando ele disse inclusive a um jovem que ele deveria, se quiser, ele deveria vender tudo que tendes, dar aos pobres e tereis um tesouro no céu. E assim muitos outros casos foram arrolados aqui, tirados do Novo Testamento. Mas Jesus então, ele quis dizer que é importante nós aprendermos a compartilhar e não a deter, não apenas a ideia de ter, mas a ideia de ser, a ideia de estar junto. Essa que é a ideia principal. Então nós temos, com base nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, que faz a diferença, não se pode servir a Deus e a Mamon, fica muito claro que nós temos que evitar a avareza. E a ideia da avareza é o problema do mundo através dos tempos. Então, segundo os espíritos nos afiançam, os grandes males, as grandes chagas da humanidade é o egoísmo e o orgulho. Então, na verdade, as práticas, as tradições e muitas leis, elas formalizam ou favorecem a avareza, o não compartilhamento, a não ideia de solidariedade entre as criaturas. Então Jesus deu orientações claras, e parte então para
chamar a atenção que não adianta amontoar tesouros para si próprio. Então é o que ele disse, é o que acontece aquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Então o tesouro material fica aqui na terra. A riqueza perante Deus tem outro significado, não é a riqueza da ostentação, não é a riqueza da aparência, não é a riqueza do ter, mas é a riqueza de saber utilizar essa oportunidade, esse potencial para a melhoria de um maior grupo de pessoas e de si próprio, sem dúvida nenhuma. Então Jesus deu muitos exemplos, relacionados com isso. E muitos não entendiam na época dele, porque não era a prática comum. Havia um formalismo na prática da religião, que bastava que a pessoa atendesse determinados rituais, determinados compromissos, comparecesse em determinadas solenidades num templo, que estariam já garantidos perante Deus. E Jesus veio mostrar que não é bem assim. Veio mostrar que esse não é o real caminho, mas é o caminho da ação, de auxiliar o próximo. E a partir disso, ele dá exemplos práticos que chocaram as pessoas da época. Por exemplo, Kardec coloca também aqui trechos de Lucas, que quando Jesus estava entrando na cidade de Jericó, havia naquela cidade um homem chamado Zaqueu, que era um publicano, um homem rico, um coletor de impostos rico. Mas esse Zaqueu teve interesse em conhecer Jesus. E como ele era baixinho, ele subiu num sicômoro, numa árvore, para verificar a entrada de Jesus em Jericó. Isso chamou a atenção de Jesus, ele viu Zaqueu, e o que ele fez? Ele se dirigiu a Zaqueu, dizendo o seguinte: apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. E Zaqueu desceu rapidamente, foi receber Jesus na casa dele. E as pessoas que estavam ao lado e vendo aquela cena toda não compreenderam e começaram a murmurar e a reclamar. Mas então Jesus vai se alojar na casa de um homem de má vida, E não conseguiam entender o que Jesus queria dizer com esse exemplo. E aí Zaqueu deu toda a atenção, recebendo Jesus na sua casa, e lá ele tomou uma decisão de dar metade dos bens dele, Zaqueu, para os pobres. E se ele causou dano para alguém, ele teria que retribuir, e até em dobro, tudo isso. E aí Jesus lhe disse: essa casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Então aí é interessante que Zaqueu, ele se transformou num seguidor de Jesus. Então vejam, era inimaginável que Jesus fosse ser o protagonista, de chamar um homem considerado de má vida, de ir para a casa dele, mas isso tudo produziu uma transformação. Então aquele que estava apegado a Mamon, agora passaria a ser um seguidor real de Deus, através da prática, através da ação. É nesse capítulo também que Jesus conta a parábola dos talentos, e que é bastante conhecida. E aí nós temos que lembrar que nessa parábola dos talentos, aquele que guardou, que segurou, que conservou o talento com medo de perder, e aquele que ajudou, que fez com que aquilo se transformasse o talento em uma coisa útil, foi esse que foi valorizado por Jesus. Então Jesus, no final, conforme é registrado pelo evangelista Mateus, deixou claro, quando ele se dirigiu ao servidor que guardou:
servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devias, pois, colocar o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro o que era meu? Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e deem àquele que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E o que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus estava falando da utilidade providencial da fortuna, a prova da riqueza, a prova da miséria. Então nós temos que aprender que quando nós temos o talento, uma oportunidade de deter bens ou condições materiais, isso não pode ser significado apenas de usufruto nosso ou das pessoas que são nossos descendentes. Nós não temos que pensar apenas então na ideia egoística, né? Mas lembrarmos que tudo isso tem uma utilidade providencial. Então isso tem que ser usado para render, para colaborar, para compartilhar com outras pessoas e com o próprio contexto da sociedade. Então essa proposta de Jesus, simbolizada, né, na parábola dos talentos, é muito importante, porque mostra que nós temos que aproveitar as nossas condições espirituais, as nossas condições materiais, para colaboração num contexto em que nós vivemos. E aliás nós temos tantos exemplos positivos, né? Há casos históricos em todos os países, inclusive aqui no Brasil, de pessoas ricas, de pessoas que utilizaram o seu potencial de riqueza em fundações, em benefício de criação de oportunidades de trabalho e de realização de muitas pessoas. Então isso é o fim providencial, sim, da própria riqueza. Então, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós compreendemos que a verdadeira propriedade não é só a propriedade e não é restrita à propriedade de natureza material, que dá às vezes aquela garantia, né, de vida plena, de condições materiais. Não, mas nós temos que pensar que a verdadeira propriedade é aquilo que nós podemos levar desse mundo e não deixar nesse mundo, não é? Exatamente isso. Então nós temos que compreender a razão da nossa vida, de seres espirituais. E como seres espirituais, nós podemos superar dificuldades, aproveitar as várias oportunidades, os vários talentos que nós temos de inteligência, de ação, de empreendedorismo, ou mesmo de riqueza material quando for o caso, mas respeitando a pobreza também, né? Essa desigualdade que muitas vezes é resultado da avareza e da desconsideração dos homens, mas também não deixa de ser uma prova, um teste para as criaturas. Então os bens da terra, a rigor, pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e o homem deles não é senão usufrutuário. Então nós somos, na verdade, usufrutuários de bens que às vezes estão no nosso contexto de vida e não proprietários para todo sempre. Nós não vamos levar isso para o mundo espiritual. Então o emprego da fortuna, quando existe, o emprego dos talentos, quaisquer que sejam eles, morais, espirituais ou materiais, eles devem representar sempre um estímulo para o desprendimento, para evitarmos a arrogância, a ambição, a avareza, né, o orgulho,
a vaidade e colocarmos sempre isso em favor de uma coletividade maior, em favor do próximo. Nós temos então, através daí, a compreensão que mesmo as heranças, quando existe, né, que é raro, né, as fortunas advindas da nossa própria família, ou que nós ganhamos em função do nosso trabalho, não podemos esquecer que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Então é o uso do talento que nós vamos nos responsabilizar e que nós prestaremos conta. Então Allan Kardec escreveu: nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositário e deveis restituir, né, aquilo que nós recebemos. Nós não somos proprietários. Deus nos emprestou e nós vamos restituir tudo isso. E Ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm nem o necessário. Então, é muito importante essa mensagem. E, aliás, nas práticas espíritas, nas instituições espíritas, é muito comum nós encontrarmos as instituições sempre com uma forma, né, de prestação de apoio, prestação de serviço à comunidade através da assistência social. É uma característica que ficou imbricada, ficou como uma marca, inclusive, das instituições espíritas no Brasil. Há, inclusive, né, relatos de jornalistas europeus que vieram no Brasil na primeira metade do século passado, do século XX, escreveram depois o seguinte: os espíritas brasileiros são poucos e são pobres, mas representam a caridade em ação. Então, a caridade em ação, que é, na verdade, uma prática muito comum nas instituições espíritas, é o exemplo concreto da aplicação dessa ideia dos talentos, da parábola dos talentos. É o exemplo concreto que nós devemos aproveitar as nossas vidas, as nossas oportunidades, não para o cultivo da nosso ego, da nossa personalidade, mas o cultivo, sim, de valores, e esses valores que sejam imperdíveis, que sejam imortais. Então é exatamente isso que nós vamos levar para o outro lado na vida. Então o bem que Deus nos confiou e que muitas vezes nos excita a cobiça, manifestações às vezes de alegria por dispormos de algumas possibilidades materiais, nós temos que refletir em tudo isso para lembrarmos da fortuna que é imperecível, aquela que nós realmente possuímos, que são os valores morais e os valores espirituais. E esses valores morais e esses valores espirituais, eles vão contribuir, sem dúvida nenhuma, para o melhor aproveitamento das nossas disponibilidades, das nossas condições de vida e colaborando, portanto, com o nosso processo de educação, de aprimoramento espiritual. Então, aí tem uma frase, um lembrete, né, escrito por Allan Kardec: esqueceis que pela riqueza estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para dela serdes os dispensadores inteligentes. Então vejam essa frase: aqueles que dispõem da riqueza, na verdade são dispensadores de bens que não são dele, que ele é depositário e ele é responsável, e que podem ser os ministros da caridade. E a caridade pode ser praticada de várias formas, que é estimulando o crescimento das pessoas. Não é só o dar, mas é orientar, é esclarecer, é o doar-se, e é isso que é importante. Então, assim é que nós vamos compreender que
é um forte exercício que nós temos que praticar na nossa vida e no contexto da comunidade onde nós estivermos, que não fiquemos apegados a bens terrenos, que saibamos utilizá-los, mas que saibamos utilizá-los sempre em favor do próximo. E para completar, nós vamos ler aqui uma instrução espiritual no fecho desse capítulo 16, de O Livro dos Espíritos, que fala das diferenças, do cultivo da ideia da avareza, de Mamon e Deus. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então Lacordaire, ele tem uma mensagem muito importante, foi colocada por Kardec. Eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres. Resumirei dizendo: sabei-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não ouvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar o seu emprego como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis. Então é muito importante esse apelo feito pelo Espírito Lacordaire, para que a gente não seja depositário infiel e que aproveitemos os nossos talentos e as nossas oportunidades na atual existência. Nós continuaremos no próximo programa comentando outras partes, outros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo.